Agora, nós vamos adiantar o processo. Quem nos visita pela primeira vez, levanta a sua mão assim. O Christopher veio me ver. Levanta a tua mão, você que nos visita pela primeira vez. Você vai receber um presente. Boa noite. Veio pregar, né? Você está faltando uns cultos, hein, irmão? Você está cabulando uns cultos já, né? Olha lá, Christopher e Valentina. Já levantou a mão as pessoas que nos visitam pela primeira vez? Vem cá, Valentina, se apresentar. Não queria nem saber da gente, ó, já tá. Olha lá, ó, são gêmeos, irmãos. Olha que bem essa dupla dinâmica aí, ó. Ó. Pronto, vai lá com o pai de vocês agora, que agora nós vamos pregar. Pula. E, maquininha para quem quiser ofertar, tá bom? O Pix está aqui atrás. Amém, queridos? Marcos, bota aquele fundo lá para... Pode baixar um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí. Tô parecendo pregador, né, Arismar? Amém, queridos? Acho que pode baixar até um pouquinho mais, Marcos. Eu quero falar nessa noite com você a respeito de algo muito especial. Eu sei que talvez você, quem já está nos acompanhando, eu tenho trazido uma série de mensagens falando a respeito de ciclos, falando a respeito de algumas coisas, né, do poder da decisão, de como que nós conseguimos resolver as nossas vidas quando nós decidimos fazer algo para o Senhor, ou quando nós não decidimos. A decisão sempre é algo que nós tomamos em fazer ou não fazer, mas você sempre acaba decidindo, né? E hoje eu quero falar a respeito do fim de um ciclo. Repita comigo assim: o fim de um ciclo. A nossa vida, ela é uma vida cíclica, né? Ela é uma vida que, quando você olha para os parâmetros bíblicos, você vê que de 7 em 7 anos, por exemplo, existe um fechamento de tempo. Então, o tempo ele começa de uma forma, daqui a pouco, já viram como de 7 em 7 anos muda, né? Criança, por exemplo, com 7 anos, quando ela chega perto dos 7, o que está acontecendo com ela já? Ela está trocando a dentição, não é? É um ciclo da vida dela, não é? Então, vai trocando, vai mudando. Então, existem tempos das nossas vidas. Eu acho que está muito alto, Marcos, esse fundo aqui ainda, o retorno. Se puder baixar um pouquinho mais. Aí. Então, quando nós falamos a respeito de ciclo, ou nós começamos a pensar a respeito daquilo que Deus ele quer fazer nas nossas vidas, nós precisamos estar abertos para... Ó, vocês veem que não tem jeito. Ela, né? A senhora veio de Minas para conversar com a Cris. Sempre tem alguém que faz a Cris falar, né, gente? Tá explicando. Então, gente, olha só, vamos parar a pregação para falar da ficha. Que a pastora Cris ficou até vermelha agora. Você que pegou a sua sacolinha, depois você troca a ficha que tem dentro preenchida por um bombom lá na cantina, tá bom? Mas preencha a ficha, tá bom? Para que nós possamos amanhã estar ligando para você e você receber um abraço nosso em nome de Jesus. Amém? Pastora, não converse mais com a Cris, senão eu vou reclamar pastor Luiz. Então, olha só, quando nós falamos a respeito de ciclo e a respeito de transformação de vida, nós pensamos que tudo o que acontece nas nossas vidas, muitas vezes não tem sentido, não é? Nós não entendemos o porquê que acontece tal coisa, né? Hoje eu estava conversando com a pastora, enquanto tomávamos um café aqui em Osasco já, e eu falei para ela, eu falei assim, pô, minha vida, quando eu olhava para a minha vida atrás, antes de aceitar a Jesus, eu não conseguia encontrar uma resposta de Deus, o porquê havia acontecido tudo o que tinha acontecido. Mas quando eu comecei a fazer uma pesquisa sobre herança espiritual, quando eu comecei a olhar para a minha vida e descobrir, ligar pontos, eu falei assim, agora eu já sei o que é que aconteceu, já sei o porquê que aconteceu isso. E eu vi que foi um ciclo, não é que era a vontade de Deus. Deus não é um Deus fracassado, que precisa fazer com que alguém se desvie para usar essa pessoa no propósito de um desviado.
Deus não precisa fazer um encerramento de algo para poder usar aquilo, mas, sendo um Deus forte que Ele utiliza-se das nossas decisões para que Ele possa fazer com que a vontade dEle e o plano A dEle, repita comigo, plano A, porque Deus não tem plano B, não é? Quem tem um plano extra, por exemplo, uma pessoa que administra, que ela trabalha com finanças, ela tem guardado no seu caixa talvez 30% do valor que ela arrecada, para que se porventura tem uma crise no país, ela tem um recurso guardado onde ela não vá dispensar funcionário, onde ela não vá ter que descapitalizar o dinheiro dela para investir na empresa agora. Então isso é o quê? É um plano B. Deus não tem isso. Deus utiliza-se apenas do plano A que Ele tem. Então a nossa rebeldia, a nossa decisão de não fazer a vontade de Deus, eu estava procurando você, aqui você estava de cabelo vermelho, agora está preto. E aí a sua decisão de não fazer, faz com que Deus utilize do teu plano para poder cumprir o propósito dEle. Então eu quero falar nessa noite sobre ciclo, sobre fim de tempos e o que você precisa fazer para começar um novo tempo na sua vida. Então não existe como Deus trabalhar na sua vida no novo se você não permitir que o velho vá-se embora. Amém? Então o livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar ou servidor de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, levanta-te é um verbo de ordem. Ele não está pedindo, ele não está dizendo assim, olha, você tem a escolha. Ele está dizendo, levanta-te. O verbo está no modo imperativo, é uma ordem que ele está dando a Moisés. Levanta-te. Da onde você está, agora, não é daqui a pouco, é agora, diga comigo assim, agora, levanta-te agora, e passa este Jordão. Então Moisés, Josué, após a morte de Moisés, eu acredito que ele se abateu em espírito, porque ele era o discípulo de Moisés, agora o chefe, o líder dele morre, e ele precisa tomar uma decisão, e não sabe qual é a decisão que precisa tomar. E existem momentos das nossas vidas que de fato você vai chorar por uma perda. Você vai chorar por um processo que você está passando. E isso, porque você chora, não quer dizer que você é fraco. Mas quer dizer que a tua humanidade, o teu limite talvez para aquele momento que você está vivendo, ele chegou a um ponto de desespero. Aonde você não consegue de forma alguma se mexer, se mover, tomar uma decisão, fazer algo para sair daquela situação, aonde talvez o teu coração, ele está tão desesperado como era o coração de Josué, e ele talvez estivesse deitado, sentado, eu não sei a maneira, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele não estava de pé. Aí Deus olha para ele e fala assim, levanta-te, pois, agora. E talvez ele estivesse na frente do Jordão, e ele fala assim, olha, está vendo esse Jordão? Tô. Passa esse Jordão, tu e todo o povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então começa nesse momento uma promessa da parte do Senhor, dizendo para ele assim, ó, você vai passar, você vai atravessar o Jordão. Então a primeira parte parece fácil. Imagina se Deus olhasse para Josué e falasse assim, olha Josué, eu vou te mostrar o que é que vai acontecer antes de você atravessar o Jordão. Você vai encontrar gigantes. Esses gigantes vão se levantar contra vocês, alguns de vocês vão ser mortos, outros irão se rebeliar contra você, e vai acontecer. E Deus começasse a mostrar o futuro para ele. A minha pergunta é, você acha que Josué se levantaria? Ele ia falar o quê? Falar assim, Deus, pelo amor de Deus, eu vou me levantar do lugar que eu estou, para poder passar toda essa provação. Não vou não. Eu prefiro continuar no lugar que eu estou aqui. O Senhor levanta outro para fazer o que eu tenho que fazer, porque esse negócio não é comigo. Então, querido, por muitas vezes nós estamos chorando por ciclos das nossas vidas que já passaram. Quem sabe nós não estamos de alguma forma presos
há um determinado espaço de tempo que já terminou, lamentando por algo que já foi, e talvez algo até justo que te fez sofrer, mas quem sabe você não está preso no passado, precisando voltar ao presente, para que Deus comece a trabalhar na tua vida. O que fazia com que Josué estivesse deitado no chão, não era o presente, porque ele tinha uma palavra de Moisés, ele já tinha recebido uma mãozada na cabeça, cheia de unção, ele tinha o Espírito de Deus sobre a tua vida, mas ele precisava continuar tomando uma decisão, e a decisão dele não estava relacionada com o passado, com aquilo que havia prendido a vida de Josué. Ele estava perdido e Deus estava dizendo assim para ele assim: olha, não olha para o teu passado, olha para o novo, olha para aquilo que eu estou construindo agora na tua vida. Aquele tempo lá atrás foi um tempo de perda, foi um tempo onde você não sabia, e eu estava trabalhando, moldando o teu caráter, mas agora é um tempo novo, é um tempo onde eu vou te levantar, aonde a minha mão vai estar com você, aonde você vai enxergar coisas que talvez até hoje você não enxergou. Talvez você entrou aqui nesse lugar, olhando para a tua vida e falando assim: Deus, eu ainda tenho feridas do meu passado, eu ainda tenho coisas que quando me lembro, me recordo daquilo que aconteceu, ainda me abato, e o Senhor está dizendo para você: comece a levar os teus olhos para o monte, de onde vem o teu socorro, porque Deus tem uma resposta para a tua vida. Deus está encerrando um ciclo na vida de crentes aqui nesse lugar, para começar uma nova história na tua vida, e o nome do Senhor ser glorificado. Por muitas vezes nós estamos chorando por aquilo que nós perdemos, e a nossa vida, querido, é uma vida de ciclos, e alguns deles passam para que o novo de Deus comece na nossa vida. Não existe forma de você não conseguir viver aquilo que o Espírito de Deus ele quer para a tua vida se você não se movimentar. Eu estudei direito, formei, e aí, de repente, 8 anos sem estudar, eu falei assim: eu vou prestar a prova da ordem. E aí eu falei assim: eu vou passar na prova. Mas eu não estudei nada, 8 anos sem pegar num caderno. Eu falei assim: eu vou sentar naquele lugar, porque eu quero sentir. As pessoas dizem que é pavor, que é pânico, que parece a casa do horror, sentar naquele lugar. Eu falei: eu vou sentar e eu vou passar. E eu tinha na minha cabeça que eu ia passar. Ninguém me tirava da cabeça que eu não ia passar. A Cris falava para mim assim: você precisa estudar, você vai gastar R$300 à toa. Eu falei: eu vou passar. Ela: vamos ver se você vai passar. Eu falei: eu vou passar. E eu fui, meu irmão. Cheguei lá, o que aconteceu? Reprovei. Por quê? Porque eu não estudei. Mas eu dei início a um novo ciclo na minha vida. Eu precisava acertar 40 questões, eu acertei 30, sem estudar. Só lembrando do que eu colava do Nassif na época da faculdade. Só lembrando de quando o Nassif fazia minha prova. Eu falei assim: senhor, eu lembro que o Nassif marcou o X nesse lugar, eu acho que é aqui. Mas eu consegui acertar 30 questões. E eu comecei a olhar, e o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. E eu comecei a perceber que eu não acertei 10 questões a mais, porque eu não me esforcei um pouquinho de nada a mais. Talvez você está batendo na trave com o processo. Talvez as coisas não estão acontecendo para você. Sabe quando você chuta a bola para o gol e não tem nem goleiro, mas você consegue acertar a trave? Aí você fala: vou chutar de novo. Aí você joga para cima, bate na outra trave, vai para fora. E você fala assim: gente, não é possível um gol desse tamanho, não tem goleiro e eu não estou conseguindo acertar. Deus está dizendo para você assim: você não está acertando, é só porque está faltando só mais um pouquinho. Só está faltando Deus ajustar um pouquinho de nada para mudar o ciclo e começar a transformar a tua história. Lá no livro de Marcos, capítulo de número 2, versículo de 21, está escrito assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velho, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho, como se perde os odres, mas põe vinho novo em odres novos. Agora pensa na seguinte coisa: o que o vinho representa na ceia? O Espírito Santo, pastor. Nós somos o odre que o Senhor quer encher desse vinho novo. Nós somos o odre que o Espírito de Deus quer movimentar para que nós sejamos cheios do Espírito Santo.
Mas não tem como Deus colocar vinho novo em um odre velho, em um odre que está ferido, em um odre que está machucado, em um odre que ele está precisando ser renovado, trocado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesse lugar, porque ele está dizendo para você assim: eu estou trocando a veste de crente nesse lugar. Eu estou mudando a vestimenta de crente nesse lugar. Eu vou colocar um vinho novo na vida de crente nesse lugar. Porque não adianta colocar coisa nova numa mente antiga. Nós vamos ficar lutando para poder entender, meu irmão. Pô, pastor tá arrochadinho. Tá muito, tô mais magro, né, irmão? Falei assim, eu vou comprar uma calça arrochada agora desse pastor, mas aqui eles falam assim, não tá muito escandalosa não, né, irmão? Eu ia comprar uma pica, aquela do Zezé, toda apertadinha assim. Aí a Cris falou, não, essa calça aí tá parecendo as que o Nassif usa, não vai se meter nesse trem aí não. Deixa pra lá. Aí eu falei, então vou comprar uma mais folgada. Mas tá diferente, ó. Botei, tá no último botão, meu irmão. Tava aqui, ó, no primeiro, tá no último agora, treinando. Todo dia. Esses dias não deu para mim ir na academia, cheguei lá na minha casa, botei o exercício na TV e tô lá fazendo exercício, morrendo. Eu falei, eu vou morrer, mas eu vou ficar magro. Eu falei assim, senhor, nem que seja no dia de botar na minha lápide, aqui jaz o magro também, que foi a primeira, foi a do meu pai. Mas eu vou estar, meu irmão. Por quê? Eu preciso mudar a mente. Se eu não mudar a mente, se eu não transformar aquilo que existe em mim, não tem como Deus fazer algo em mim. Se eu quero viver mais, eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo. Se eu quero ter uma vida transformada, eu preciso mudar a minha mente. Eu aprendi coisas há 20 e tantos anos atrás, desde quando comecei a dirigir igreja, que hoje já não serve mais, não combina mais com hoje. Porque o tempo mudou, Deus transformou, pastor, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente verdade. Princípio de santidade não mudou, princípio de caráter não mudou, princípio de um monte de coisa não muda, mas existem coisas que são necessárias mudar para que o nome dele venha a ser glorificado. E é sobre isso, aquilo que não envolve a santidade, aquilo que envolve o teu coração, o teu pensamento, é que o Espírito Santo está dizendo para você assim, é tempo de mudar, porque eu quero transformar a tua vida. É tempo de colocar um vinho novo dentro desse odre, que talvez seja um odre velho, para o Espírito Santo mudar a tua vida. Nós precisamos parar de querer que o Senhor faça algo novo nas nossas vidas, quando ainda nós estamos presos a algum tipo de passado. Não adianta olhar para uma cicatriz e sentir a mesma dor. Eu sempre falo de uma cicatriz que eu tenho no braço. Eu tinha 16 ou 17 anos. A moto do meu pai parada em Presidente Altino, na frente da lanchonete, que ele tinha me dado de presente, junto com a mãe da Regiane. Nós éramos sócios. E a mãe da Regiane chega para mim e fala bem assim, vamos dar uma volta de moto. Falei, não quero, tia. Ela, vamos dar uma volta de moto. Falei, vamos. Aí fui dar uma volta de moto com ela, o que aconteceu? Caí. Ralei a moto do meu pai, ralei o meu cotovelo. Tem gente que ela está tão presa ao passado, se eu tirar aqui para você, você vai ver uma marca. Eu tenho a marca. Não dói. Eu lembro na onde foi em Presidente Altino. Não lembro o dia, mas eu lembro como eu caí. Eu lembro o que meu pai me falou. Eu lembro de tudo, mas não me dói mais. Sabe por que o passado ele está te machucando? Porque aonde Deus quis criar uma cicatriz, você está arrancando a casquinha e está vivendo uma ferida aberta. Só machuca o passado de quem tem ferida aberta. Só machuca o passado de quem, ao invés de permitir cicatrizes, está arrancando a casca, está arrancando, falando, eu não quero essa casca feia, que muitas vezes ela é formada no nosso braço, na nossa perna, em algum lugar. Quando ela cicatriza, quando ela sai, depois a pele começa a ajustar e deixa de ser um caroço, uma coisa feia, para se tornar pele. É o processo de metamorfose que nós sofremos, de recomposição do corpo. E se nós não permitirmos que o Senhor trabalhe na recomposição, na transformação da nossa vida, nós vamos começar a ficar olhando para o passado. Então não é a marca que dói, não é o passado que dói, o que dói é que você nunca permitiu que o Espírito Santo tratasse a ferida que ainda está aberta. E nessa noite o Senhor está dizendo para você assim, é tempo de você colocar essa marca no altar, para que o Senhor ele possa transformar a tua vida. É tempo de perdoar, é tempo de ser transformado, é tempo de se movimentar no Espírito, para que o nome dele venha a ser glorificado. Existe tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado,
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A vida, ela é uma... A vida é uma brincadeira, um estágio, onde ninguém... Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: ninguém sai vivo dela. Você vai morrer. Entende isso? Ninguém vai sair vivo dessa vida, ninguém. Agora, como é que nós escolhemos sair? Como é que nós escolhemos a nossa partida? Como é que nós escolhemos descascar desse corpo? Quando chegar o teu tempo de você sair daqui, o teu espírito se encontrar com o Senhor. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Lembra no livro de Jó? Porque diante dele até a tristeza salta de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. É natural você ter ciclos de amizades que elas se encerram por um tempo. Existem amizades que elas são tão maravilhosas que você pode passar o tempo que for longe da pessoa. Quando você vê, parece que é igual, meu irmão. Não é? Você sente tanta gratidão pela pessoa. Você pode ficar muito tempo sem ver. Quando você vê, você chega na casa da pessoa, você deita, você conversa. E aí quem não conhece você ainda fala: nossa, quem que é esse folgado? Que chega assim, não é folgado, é tempo. Não é relacionamento, é amizade. Agora tem amizade que Deus ele vai tirar. Existem pessoas que o Senhor vai começar a movimentar para tirar de perto de nós. Por quê? Porque Ele não quer mais que você sofra. É ciclo, é tempo. Deus está modificando o ciclo da tua vida. É tempo de buscar e é tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. E a minha pergunta para você é: qual é o momento que você está vivendo agora? Deus ele não vai se mover por aquilo, por suas lamentações passadas, porque Ele quer curar suas feridas. Deus ele não se move por lamentação. Deus ele não se move por aquilo que deu errado na minha vida. Deus ele se move pela escolha que eu faço do futuro. Eu fiz muitas coisas talvez que não foram boas durante esses 21 anos pastoreando. Fiz muitas coisas que eu oro a Deus, eu falo assim: pô, Senhor, se eu pudesse voltar no passado, mas não tem jeito, eu posso voltar, eu posso pedir perdão. Tem coisas que não tem como. Existem coisas, marcas que nós fizemos, que apenas o Espírito de Deus ele pode curar. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o momento cíclico que você está vivendo agora? Deus está querendo curar a sua ferida, está apagando aquilo que existe preso dentro de você, ligado ao teu passado. Deus está olhando para você falando assim: olha, eu te trouxe aqui hoje porque eu quero conversar com você de uma forma diferente. Eu quero curar o teu passado. Eu quero que você atravesse para um novo tempo, para um novo estágio. Já viram quem faz judô, karatê? Começa com a faixa branca. Se a pessoa não passar para um novo ciclo, para uma nova fase, ela não vai trocar, não vai ser marrom, não vai ser azul, não vai ser amarela, ela vai ser branca sempre. Quanto tempo você tem de luta lá? 10 anos, que faixa é a tua? Branca. Por que não muda? Porque não troca o ciclo. E hoje é uma noite onde o Espírito de Deus ele quer trocar ciclos com você. Ah, pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Meu irmão, eu quero dizer que existe tempo para todas as coisas. Quem é que já foi em circo? Alguém já foi em circo? Já foi? Quem foi em circo? Levanta a mão para eu conhecer. Já viram um elefante preso com uma corda no pé? Já viram, não? O elefante preso com uma cordinha no pé. Aí o domador do leão, do elefante, ele tem uma madeira com uma ponta, não é? Que ele coloca atrás da pata do elefante e dá uma puxada e com certeza machuca o elefante a ponto de ele respeitar aquele domador, sim ou não? A minha pergunta é: quem é mais forte, o elefante ou o domador? O elefante. Se ele der uma bica, meu irmão, ele mexer com a perna dele, ele arranca a estrutura do circo, ele derruba tudo que ele quer, ele destrói o circo. Por que ele não faz? Porque ele está preso. E ele se esqueceu de quem ele é. O ciclo antigo faz exatamente isso. Faz você esquecer-se de quem você é
e as pessoas dominarem a sua vida a ponto de você não conseguir mais se livrar das cordas. Pega uma criança, amarra ela, pega a Radassa aqui agora, pega uma linha de costura, coloca 4 voltinhas nas mãos da Radassa e põe ela aqui e fala assim, quebra, Radassa. Ela vai fazer força e não vai conseguir. Pega o Christopher, coloca aqui 4 voltinhas de uma linha de costura, coloca na mão dele, solta, Christopher, não vai conseguir, vai pedir ajuda. Por quê? Ele não sabe que tem força, mas ele vai correr para quem ajudar? Para o pai. Entende isso? Deus está dizendo para você assim que existem coisas na sua vida, existem prisões que estão acontecendo e amarras que estão travando a tua vida, que talvez você com certeza não consiga romper, mas você não tem corrido nem para o pai para ele poder te ajudar. E é nessa configuração de pedir ao Pai, ao Senhor, ao Eterno, que Ele possa transformar a tua vida, que o Senhor vai modificar aquilo que existe dentro de você. Eu quero dizer para você ainda que você é um elefante. Diga comigo assim, eu sou um elefante. E não é porque você está gordinho, é porque você é forte. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. E as coisas que elas te prendem vão começar a cair por terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Josué, queridos, ele esteve presente em um dos maiores eventos da história, a passagem do Mar Vermelho. E você sabe por que Josué ele estava naquele evento, vendo o Mar Vermelho se abrir? Porque a cabeça dele não estava no Egito. Enquanto existiam pessoas que estavam lá olhando para Moisés e dizendo assim, olha Moisés, melhor nos era ter ficado no Egito e comido cebolas do que estar passando pelo deserto. Meu irmão, o deserto ele alinha o teu caráter. O deserto faz você ter experiências com Deus que no natural você não teria. No deserto você vê a sarça queimar e não se consumir. No deserto você vê Deus falando com você, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é santa. É no deserto que você tem visão, é no deserto que você tem audição, é no deserto que você tem experiência. Mas muitas vezes nós estamos reclamando do deserto porque não estamos entendendo aquilo que Deus está movendo nas nossas vidas. É no deserto que o ciclo muda e você deixa de ser uma pessoa que não tinha contato com o Criador para começar a ser uma pessoa que tem experiência com o Espírito Santo e o nome de Deus é glorificado. É no deserto que você começa a perceber que o Espírito de Deus quer transformar a tua vida. É por isso que Deus não pula fase. É por isso que uma criança, quando ela nasce, é necessário que ela perca os dentes. Por quê? Porque vai nascer uma dentição mais forte. O doutor Luiz Fernando falou assim, nós vamos ter que fazer uma arrumação de Samuel. Eu falei assim, vai dar uma esticada no chassi, né, doutor? Ele falou, vamos fazer um martelinho de ouro. Eu falei assim, vai ter que amarrar os braços e as pernas para puxar, para esticar. Ele falou, não, nós vamos mais devagar, mas nós vamos arrumar o chassi, está torto. Vai arrumar, é uma fase, entende? Se nós não tivéssemos tido o cuidado de Deus para conosco com a vida do médico, talvez nós não saberíamos, íamos achar que era normal, é uma dorzinha. Às vezes ele fala, pai, está doendo muito, aí a gente fala, tá doendo nada, porque você não sabe a dor do outro, você não sabe qual é a dor do outro. O médico, quando olhou para ele, falou, gente, esse menino é forte, fez teste de força na perna dele, falou, esse menino é forte. Quando ele falar para vocês que está doendo, vocês acreditam nele, porque está doendo de verdade. É dor. Eu sei que é dor o que ele está sentindo. E às vezes tem gente olhando para as nossas vidas dizendo assim, está doendo. Mas só que porque não é comigo, não é com você, e a gente não tem uma palavra do céu para alguém, a gente olha e fala assim, é frescura, não é nada. Ô meu irmão, eu creio que Deus ele nos trouxe aqui nessa noite para que nós possamos começar a ter sensibilidade com a dor do outro irmão. Para que nós possamos começar a olhar para cada dor, para cada momento de cada pessoa e começar a se importar de verdade. Porque não adianta como igreja nós falarmos que nós temos que amar, eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Levanta, dá um abraço no seu irmão, eu quero falar. Aí quando vira, nem preocupa com o irmão. Você acha que Deus de verdade quer isso? Você acha que essa é a vontade
do Espírito Santo para nós? Você acha que o teu processo que você passou, por mais que ele tenha sido a tua escolha, ele tenha sido a sua vontade, Deus não tem nada a ver com a tua escolha, com o que você escolheu, do teu pecado, da tua mentira, do teu engano, da vida que você escolhe. Deus não tem nada a ver, ele só usa da situação para te dar a oportunidade de você ser transformado de novo. Deus ele não vai olhar para a minha escolha errada, para aquilo que eu fiz, e falar assim, agora Fabiano, eu fiz você errar, porque eu quero te usar. Não, meu irmão, ele vai falar assim, você errou, você vai ter preço no teu erro, mas eu vou te usar de novo, eu vou transformar a tua vida. Deus ele não está preocupado com o que você erra, até porque você vai ter que pagar a conta, mas ele vai te usar e o nome dele vai ser glorificado. Deus não abriu o mar vermelho para Josué, só para ele poder olhar, não, abriu porque a cabeça dele estava pensando nas coisas que eram da frente. Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz bem assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Deus não abriu o mar porque o povo estava coado. Deus não abriu o mar porque o exército de Faraó vinha marchando atrás do povo de Deus. Deus abriu o mar porque era o propósito divino na vida daquele povo. Ah, pastor, quer dizer o quê? Que Deus não vai operar milagre na minha vida e na tua vida porque nós estamos chorando e lamentando pelo nosso erro, não. Ele vai fazer porque é o propósito dele na tua vida. Aquilo que está acontecendo, a perseguição que está acontecendo, os problemas que estamos enfrentando hoje é consequência do que fizemos no passado. Mas o livramento já estava lá. Se você errasse ou não, Deus ia operar na tua vida e o nome dele ia ser glorificado. Agora Deus está olhando para uma nova configuração da tua vida e dizendo assim, eu vou transformar a tua vida porque eu sou o Senhor. Eu permaneço fiel diante da minha promessa. Eu permaneço fiel diante daquilo que eu falo. Então, muda a tua mente. Tira a cabeça do Egito. Tira a cabeça do problema. Tira a cabeça da onde você vivia e começa agora a enxergar o novo de Deus. Começa a olhar para onde Deus ele quer te levar. Se as pessoas tivessem ficado presas ao passado, olhando para as suas vidas e dizendo assim, Deus, nada muda, nada acontece. Mas ele olhava, Josué olhava e falava assim, Deus, o Senhor falou que eu ia passar o Jordão, eu vou passar o Jordão. O Senhor falou que nós íamos conquistar a terra. Ele só não sabia que a terra tinha gigantes, mas tinha uma palavra de Deus para a vida dele. E Deus estava dizendo assim, eu vou transformar a tua vida. E o Espírito Santo está dizendo para você assim, eu te trouxe aqui nessa noite, porque eu estou renovando promessa na tua vida e o meu nome vai ser glorificado. Eu sei que você está com medo da situação que você está enfrentando, o problema que você está passando, mas eu, o Senhor, vou transformar a tua vida e o meu nome vai ser glorificado. 2 Samuel, capítulo de número 2, versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos caminhavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta. Pelo que diz aos seus servos, é morta a criança. E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu, mudou as suas vestes. Mudança de veste é ciclo novo. Sabia disso? Tudo gira em torno de um novo ciclo. Eu dormi ontem em Minas Gerais. Dormi com um pijama, mas quando eu acordei, eu tomei banho e coloquei uma roupa para o culto. Era um novo tempo, um novo ciclo. Eu estava em uma vestimenta de dormir e coloquei uma vestimenta que eu podia sair para a rua. Lembra de Samuel quando era criança? Ana orava para que Deus pudesse dar um filho. O povo orava para que Deus levantasse um profeta. O povo orava para que o povo orava para que Deus lhe desse um rei. Cada pessoa orava por um propósito. Deus atendeu a oração de Ana, sim ou não? Porque era um propósito de Deus. Deus honrou a oração de Ana, deu um filho para Ana. Deus honrou o povo quando eles pediram um rei, que foi Saul, sim ou não? Sim, Deus atendeu a oração e entregou Saul como rei daquela nação de Israel. Mas qual que era o propósito de Deus? O que é que tinha no coração de Deus? Ele falou assim, olha, Ana orou por um filho, mas eu vou dar um profeta para a nação de Israel. A tua oração ela tem sentido para o céu.
A tua oração, talvez você não esteja entendendo o que você está pedindo, porque é algo de presente, é algo de agora. Mas o Senhor está dizendo assim, olha, você nem sabe o que me pediu, e esse negócio me agrada, porque lá na frente eu vou usar o que você pediu para poder fazer com que o meu nome venha a ser glorificado. Talvez você esteja pensando que foi só uma oração, talvez você esteja pensando que foi só um momento, mas Deus está dizendo assim, não, é a mudança de um ciclo, é a mudança de um tempo, é um novo de Deus chegando na tua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado. Versículo 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram-no diante dele, e ele comeu. E disseram os seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém depois que ela morreu, te levantaste, comeste pão? E respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora ela é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu trazê-la, a fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha que coisa profética que Davi fala. Ele fala assim, ó, eu tenho que aprender uma coisa, a perda, ela gera dor, e não é proibido chorar porque você perdeu. A perda faz com que você chore, não é proibido chorar porque você errou. A perda faz com que você tenha experiências que você não tinha antes, e não é proibido você chorar por conta disso. Mas Davi tinha algo no coração dele, ele falou assim, se a criança morreu, eu não posso ficar lamentando por aquilo que aconteceu, eu tenho que levantar minha cabeça e entender agora que é um novo tempo. Eu vou entrar na casa do Senhor e Deus vai começar a transformar a minha vida. Por quê? Eu não posso trazer ela de volta para mim, mas vai haver um dia que eu vou me encontrar com ela no céu e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus está dizendo para você assim, continua firme no propósito, que mesmo diante do eu, ainda você tem o privilégio da salvação. Deus vai transformar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Não é aquilo que você fez, mas é aquilo que o Senhor vai fazer através de você. E recomeçar não é nada fácil. Quando você pensa em recomeço, quando você pensa em uma transformação, a tua vida, ela sofre desafios. Quando foi para eu entrar na faculdade, meu irmão, eu falei, pô, tô velho já, 35 anos, entrar na faculdade, estudar mais 5 anos. Aí o camarada que estava comigo falou, o que você vai fazer daqui 5 anos? Eu falei, cara, não vou fazer nada. Eu falei, então faz o curso, entra na faculdade, estuda. Daqui 5 anos vai passar do mesmo jeito. Se você estudar, vai passar. Se você não estudar, vai passar. Então faz o curso. Fiz o curso, formei em Direito. Aí Deus ele está dizendo para mim assim, o que é que você está deixando para trás, que você não está colocando em ordem, porque você está julgando a tua idade. Você está julgando o momento que você viveu. Você está julgando aquilo que não pode mais ser alterado, nem com perdão, nem com nada, mas você está desprezando o futuro que Deus tem para a tua vida por conta de uma coisa que foi lá atrás. Muda. Então recomeçar é algo complicado. Lembram de Agar? Agar era uma serva de Sara, era uma egípcia. Sara não podia ter filho. E aí ela, com raiva de Abrão, porque Abraão tinha deixado ela com o faraó, e o faraó havia tomado-a para ser mulher dele. E aí de repente aquela mulher pega e fala assim, ó, deita com a egípcia, faz um filho nela, e eu vou ser a mãe dessa criança. Ela vai lá e faz, tem Ismael. Aí imagina a seguinte coisa, aquela mulher começou a maltratar, a desprezar a sua serva. E aí Sara de repente manda que Abraão mande aquela mulher embora, fala assim, eu quero que você mande ela embora, porque eu não quero que a vida dela conviva conosco e tal, né? Eu não quero isso. E aí um novo ciclo se inicia na vida de Sara. Sara não sabia. Mudança é difícil, meu irmão. Você tomar decisões para mudança é algo muito difícil. Voltar atrás é difícil. Reconhecer que errou e pedir perdão é difícil. Você olhar e falar assim, eu preciso tomar uma decisão em Deus, eu vou tomar essa decisão. É difícil, não é fácil não. Ah, pastor, como é que você sabe? Porque eu vivo para fazer isso. Quantas vezes eu errei, eu precisei pedir perdão, precisei voltar, precisei consertar aquilo que eu havia feito. E agora, Agar, ela sai da onde ela está acostumada, habituada a viver, com um garoto chamado Ismael, 12 anos, 13 anos de idade talvez, e ela sai para um deserto com um cântaro de água para poder saciar a sede dela e do filho. Mas água termina.
água acaba. A água, ela transforma tudo, ela sai, ela modifica. E aí, quando você começa a olhar para a tua vida, quando você começa a olhar para aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na tua vida, e que existem momentos que eles vão encerrar, que você vai precisar sair da onde você está habituado, e de repente caminhar no deserto com pouca água, você fala assim, pastor, mas se acabar a água no deserto, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a cuidar de você de uma forma especial, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Era um novo ciclo, mas a Sara não entendia. A Sara não sabia o que, a Agar não sabia o que é que estava acontecendo. Para ela, estava vivendo um momento de desprezo. Ela sai, começa a reclamar, começa a murmurar. Antes ela tinha casa, comida, sombra. Mas de repente tudo muda. Quantas vezes uma coisa do nada, um estalar de dedo, você dorme de um jeito, quando você chega no outro, mudou, bagunçou tudo, meu irmão. E aí você não sabe o que aconteceu. Deus, o Senhor não viu a injustiça. E ele fala, eu vi. Eu só estou mudando o ciclo, eu estou mudando a tua vida. É você que não está entendendo. Eu entendi tudo, eu sei o que vai acontecer. É você que não está entendendo o que está acontecendo. E aí Agar começa a olhar, meu irmão, com aquele cântaro, e começa a pensar quanto tempo de vida ela tem. E ela, por não entender o que está acontecendo com ela, para aquele tempo, para aquele momento, ela viu acabar a última gota de água daquele cântaro. E eu quero dizer uma coisa para você. Exatamente nesse momento em que acaba a água de Agar, que começa um novo ciclo na vida dela. Por quê? Porque Deus não ouve lamentação. Diga comigo, Deus não ouve lamentação. Agar coloca o filho dela em um lugar, deixa o menino porque não tem mais água, e ela sai como um tiro de flecha, 300, 400 metros talvez distante do menino, e a Bíblia diz que ela vai ver o menino morrer. Só que a Bíblia diz que o menino começa a chorar. Deus ouviu Agar chorando ou ouviu o menino chorando? O menino, porque a Bíblia diz assim, ouviu Deus o choro da criança, mas não escutou o choro de Agar, porque o de Agar era lamentação, mas o do menino era aquela verdade. Agar estava chorando pelo passado, porque ela tinha sido injustiçada, porque Abrão tinha mandado ela embora. Eu não queria ter filho com esse cara, a mulher dele que mandou, agora eu estou desprezado. Deus falou, eu não tenho negócio com isso. Aí o moleque chora, ô Senhor, ele falou, agora com isso aqui eu tenho. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo e começou a transformar a vida dele. Está entendendo o que Deus está dizendo com você? Que enquanto você estiver lamentando pelo passado, Deus não vai agir na tua vida. Mas na hora que você começar a focar para o futuro, para aquilo que o Espírito do Senhor tem para agir na tua vida vai ser transformada, porque Deus não se move por lamentação, Deus se move por princípio, Deus se move pela promessa. Deus tem uma promessa na tua vida e não é a lamentação do que você fez, pelo que te machucaram. O que te machucaram Deus vai resolver, mas não é isso que vai mover o coração de Deus ao teu favor. O que vai mover o coração de Deus ao teu favor é a sinceridade, não é a angústia, não é apresentar no altar a ferida que te fizeram, mas é aproveitar com isso para que Deus possa transformar a tua vida. O choro era por conta da água. Ela aprenderia ainda que o lamento, o choro poderia ser a sua vida do passado, nos impedindo de viver o próximo tempo que Deus tinha para a sua vida. E Deus não se moveu pelo choro de Agar. Gênesis 21, 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Agora, pensa comigo. Você acha que o anjo sabia o que Agar tinha, sim ou não? Lógico que sabia. O que é que você tem, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí de onde está. Entendeu? Deus não se move por desespero, pelo desespero dela. Deus se moveu porque ela se entristeceu. Nada disso. Deus se moveu pelo choro do menino. Ergue-te, versículo 18. Levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos de Agar, os olhos dela, ela viu um poço, versículo 19, viu um poço, foi e encheu-se o odre de água e deu de beber ao moço. Pastor, o que o senhor quer dizer? Que o tempo todo o poço estava na frente dela.
O tempo todo o poço esteve na frente dela. Por que ela não via? Porque ela estava lamentando, estava chorando, desesperada demais. E aí quem está no desespero não consegue ver as coisas que Deus coloca na frente dele, dizendo assim, ó, para de chorar. Você está chorando porque acabou uma água de um cântaro, eu estou te dando um poço. Está chorando porque acabou a água, eu estou te dando um poço inteiro para você beber. Mas ela não conseguia ver. Aí Deus olha, o anjo olha e fala assim, ei, toma o rapaz pela mão. Toma ele pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Era uma promessa. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu o cântaro, o odre, e deu ao rapaz. Se você se permitir, meu irmão, Deus vai se mover ao seu favor, não porque você está encurralado em frente ao mar vermelho. Não por conta do seu desespero, mas porque Ele é Deus que tem uma promessa na tua vida. Porque Ele é o Senhor que já tem esse projeto na tua vida antes do teu desespero. O teu desespero, ele pode ter sido causado por você mesmo. Mas a promessa de Deus não, o propósito de Deus não. Quando nós olhamos e nós sofremos injustiça, a gente fala da injustiça que nós estamos sofrendo. Mas nós esquecemos que por trás dessa injustiça, de alguma forma nós praticamos alguma que feriu alguém também. Mas nós se lembramos apenas daquilo que fazemos. Ah, Senhor, fui injustiçado. Deus está falando assim, não vou mover por isso, porque você também injustiçou alguém. Ah, Senhor, falaram mal de mim, não vou mexer com isso, porque você também falou mal de alguém. Ah, Senhor, muda o meu coração, porque eu quero passar por cima dessa situação. Agora eu vou me mover, porque você está falando do meu reino. Você está falando de transformação. Você está reconhecendo quem você é. E aí Deus se move. Deus não se move por lamentação, mas Ele se move por princípio, amém? Se você permitir, Deus vai se mover ao teu favor, não porque você está encurralado. Versículo 20, Deus estava com um rapaz que cresceu. Ele habitou no deserto e se tornou flecheiro. Deserto é lugar que forma caráter, que faz com que pessoas cresçam e faz com que pessoas não tenham as mesmas atitudes. Moisés, ele mata um camarada no Egito, mas quando ele vai para o deserto, ele não mata mais ninguém. Por quê? Ele aprendeu que no deserto ele tinha que ter experiência. Ele aprendeu no deserto casou com a filha de Jetro. Ele aprendeu no deserto a voltar para o lugar de onde ele estava, e não mais como assassino, mas como um homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, vai chegar um tempo da tua vida, em que você sair do deserto que você está, do momento que você está vivendo, Deus vai te levantar, e quando as pessoas olharem para você lá atrás, ninguém vai se lembrar do teu passado, porque elas vão começar a se lembrar de quem você é em Deus. Vão começar a olhar e falar assim, pô, esse aí quem é? O Moisés, o que esse cara faz? Ele abre o mar vermelho. Quem é esse cara? Esse cara movimenta as terras. Você está entendendo? Deus está falando assim, o teu passado ele vai servir para glorificar o nome do Senhor, mas não vai servir mais para ser usado contra a tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Deus está abrindo novos caminhos para você. Deus está com você, Deus tem crescimento para a sua vida, e tudo isso começa a acontecer a partir de hoje, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu quero te incentivar a ser profeta. Eu quero que você olhe para a pessoa que está na primeira e na segunda fileira, né? Porque se um olhar para trás e o outro para trás, ninguém profetiza para ninguém. Então, você vai olhar para a pessoa que está a primeira fileira para a segunda, da segunda para a terceira. Você vai olhar para alguém e vai dizer assim para ela assim, Deus está começando a mudar a tua história hoje. Profetiza na vida dele, diga assim, Deus está começando a mudar a tua vida hoje. Diga assim, Deus não está se movendo por tua lamentação. Profetiza, diga, Deus não está se movendo por tua lamentação. Deus está se movendo por tua sinceridade. Deus está se movendo porque você arrependeu. Deus está se movendo porque você reconheceu. Deus está se movendo porque você permitiu que o Espírito Santo de Deus transformasse a tua vida. E Deus está ainda te levantando como profeta, para que as pessoas saibam que há Deus em Israel e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus não se moveu pelo choro de Agar. O que moveu o coração de Deus foi a última gota de água naquele odre. O choro de Agar representava o fim, mas foram as palavras de Ismael, que deram um início a um novo tempo grandioso na vida da história de Israel. Não foi o choro, foi a gota d'água. Diga assim, a gota d'água. Quando você ouvir a expressão, foi a gota d'água, lembra de Agar. Foi a gota d'água que moveu os céus
em favor da vida dela. Foi a gota d'água, aquilo que era a última gota. Ela falou assim, eu não tenho mais nada. Deus falou assim, é agora que eu começo a entrar. Porque enquanto você tem a última gotinha, você pode pensar que é por você. Agora você não tem mais nada, não. Então confia em mim, porque eu vou transformar a tua vida. Confia em mim, porque é eu quem vou começar a mudar a tua história e o meu nome vai ser glorificado. Hoje é um tempo que se levanta sobre a tua vida e Deus já preparou esse tempo para começar um novo ciclo, uma nova história. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo para você, chega de sofrer por aquilo que te aconteceu. Comece a enxergar aquilo que vai acontecer na tua vida. Se você continuar preso ao teu passado pelas perdas que você já teve, você não vai conseguir enxergar o futuro que o Senhor tem para a tua vida. Então, quando você começa a olhar para o futuro, o teu passado ele não vai ter importância nenhuma. Romanos 4:17, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Abraão olhou para a vida dele, e Deus falava assim, tu vais ser pai. Estou velho, como é que eu posso ser pai? Velho. Ele falou assim, rapaz, eu preciso de uma coisa, o que é disposição. Tu tem coragem de dar um cheiro em Sara? Tem coragem de dar um cafuné nela, para eu poder fazer o negócio acontecer? Tem coisa que o povo quer, Deus, eu queria um filho, mas não ajuda o Espírito Santo em nada, né, meu irmão? O Jesus já veio, tu tem que trabalhar. Felipe tem 2, está lá para nascer. Eu fico pensando até hoje, como é que Felipe conseguiu fazer 2 meninos de uma vez. Porque o cara trabalha de noite, trabalha de dia, 24 horas pegado no serviço. Eu falei, rapaz, eu vou botar esse homem para orar na igreja, na rede de homens. É uma unção forte demais, Rogério. Não dá para entender não, eu fico olhando e falo assim, Deus, esse homem é bruto, é bravo. Trabalhando de noite, de dia, chega em casa, 7 horas da manhã, a mulher já está saindo. Eu falei, só tinha esse tempo para eles poderem namorar, e o bicho ainda faz 2 filhos de uma vez só. Eu falei, rapaz, vou pegar ele para orar na rede. Vamos orar. Isso é o quê? É fé, diga assim, é fé. Fala, eu quero ter uma fé igual a do Felipe. Só nasce gêmeos, é Nassif Cristelin, é Felipe Maria, né? O povo aqui da igreja está multiplicando de verdade, meu irmão. A pastora, Deus pode fazer milagre, né? Quem crê que Deus pode fazer milagre? Pelo menos a gente trabalha para isso, né, amor? Pode até não fazer, mas que nós tenta. Deus é bom, meu irmão. Diga assim, Deus é bom. Eu quero dizer uma coisa para você, para encerrar essa mensagem. Existe um tempo onde Deus ele não quer que você olhe para o que se passou. O que passou na sua vida, ele deve servir como uma experiência, boa ou ruim, mas ele deve ser uma experiência. Se boa, para se replicar. Se ruim, para se evitar. E agora depende de você, de como que você quer que esse novo ciclo aconteça. Para Deus colocar um vinho novo, o Espírito que transforma a tua vida, é preciso que você tire o vinho velho. Já viram mulher quando cozinha, que ela faz arroz doce, aí alguém prova, coloca na boca, aí a pessoa vai pegar mais um pouquinho, ela fala o quê? O que a mulher grita? Não, põe essa colher suja dentro da panela, porque vai fazer o quê? Azedar, é isso. Tem crente que está azedando a obra do Espírito Santo porque está pondo colher suja onde não é para colocar. Tem gente que está azedando o doce do Espírito porque está colocando coisa suja dentro. E Deus está dizendo assim, para com isso. Aproveita do doce que eu estou te dando. Aproveita do novo. Se você não está conseguindo enxergar uma transformação, viva a experiência. Imagina que Deus olhasse para José, um garoto de 17 anos, e nós encerramos aqui agora, 17 anos de idade, falasse assim, eu vou fazer de você governador do Egito. Aquele moleque ia falar, ele fala, mas eu vou te contar uma história. Teus irmãos vão te vender, você vai ser lançado numa cova seca, você vai entrar
na casa de um cara lá no Egito, e a mulher dele, que é uma piriguete, vai te agarrar. Depois que ela te agarrar, tu vai ser metido numa cadeia. Tu vai revelar os sonhos de 2 homens que são da corte do rei. Eu vou te revelar, mas eles vão te esquecer lá por mais 2 anos na prisão. E depois que tiver tudo bagunçado a tua vida, eu vou entrar na tua vida e vou fazer com que você seja governador do Egito. Mas vão passar-se pelo menos 13 anos de processo para você poder ser governador do Egito. Que José ia falar para Deus? Quero esse sonho não. Coloca outro no meu lugar. Muito processo, muita dor. Deus falou do processo? Não. Diga assim, o que Deus falou? Da promessa. Porque o que importa em Deus é a promessa, não é o processo. O que importa em Deus não é o que vamos viver para alcançar, mas é que nós vamos alcançar. Deus, ele olha para os homens que estão dentro do barco, eu falei disso na parte da manhã, e ele disse assim, vão para o outro lado. Você tem uma palavra, vai chegar do outro lado. Pode ter tempestade, ter vendaval, ter o que quiser, mas a palavra de Deus é, você vai chegar. Agora, se Deus fala para você do processo antes, você desiste. É por isso que ele não fala do processo, mas caminha com você dentro dele. É por isso que ele não fala do processo, mas segura na tua mão e fala assim, eu estou contigo nesse negócio, e eu vou chegar com você do outro lado, e o meu nome, o nome do Senhor, vai ser glorificado e exaltado sobre a tua vida, entende? Deus está dizendo para você assim, é tempo de mudança de ciclo, mas precisa que se esqueça do passado. Para de falar do passado. Quando alguém chegar para você para falar de passado para você, faça um teste. Se isso vem do altar ou não vem. Faz teste. Porque vai ter gente que vai sair daqui e essa semana ainda alguém vai te procurar para trocar em assunto de passado. Quando alguém começar a falar de passado para você, olha para essa pessoa e fala assim, ó, posso te falar uma coisa que não estou afim de escutar essa conversa. Por quê? Não quero saber desse negócio. Eu quero saber do que Deus tem preparado para mim. Por quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão à frente de mim, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. É isso que eu quero. Não quero saber de passado. Passado não está me edificando. Você vai falar mal. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber do que Deus tem para a minha vida. Como é que Deus pode mudar a minha vida? Não escutando você. Deus vai transformar a tua vida. Tem crente que Deus está dizendo assim nesse lugar. Eu estou mudando a tua história. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Quero orar por você. Quero agradecer a Deus. Eu tenho aqui, só tenho que abrir. Vamos orar? Eu quero orar nessa noite. E eu quero que você ore também pela Elisângela do Levi. Ela fez uma cirurgia ontem. Orem pela Dona Cida, mãe da Sandra. Orem pela Maria do Felipe e os bebês. Maria está internada, né? Passando um processo lá também. Mas nós estamos crendo que é bem breve isso. Logo, logo estarão os 3 em casa. Orem pelo Pedro Henrique, irmão da Tefinha. Pela Ayla de 1 aninho. Ela tem um retinoblastoma, um tumor ocular que se desenvolve na retina, mesma doença que a filha do Tiago Life teve. Orem pelo Flávio, o esposo da Dai. Mas não esqueçam de orar não, meu irmão. Um novo ciclo, ele acontece na vida. Pastor, eu não vou lembrar do nome de todo mundo. Depois você escuta a ministração no YouTube lá, e essa partezinha final, e anota os nomes e ore, para que Deus possa entrar na tua vida. Porque falar que ore e não ore é ciclo velho. E Deus só vai se mover por aquilo que é novo na tua vida, amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante do teu altar de graça a vida da Elisângela, Senhor. A tua filha fez uma cirurgia, nós sabemos que é o Senhor quem está cuidando dela. Obrigado pelos médicos, obrigado pela equipe de cirurgiões que transformaram a vida dela. Traz paz ao coração do Levi, ao coração, Senhor, da Vitória, ao coração, Senhor Deus querido, do menino do Levi. O Guilherme, Senhor, entra com a providência na vida dele. Toma a Dona Cida, mãe da Sandra. Cura ela, faz o milagre, porque o Senhor pode, meu Pai. Transforma a vida dela. Toma nas tuas mãos a Maria, esposa do Felipe, Senhor. Toma as crianças nas suas mãos. Toma o Pedro, irmão da Tefinha. Toma a Tefinha, Senhor. Toma o Paulinho, toma a Josi, meu Pai.
Toma a Ayla, toma, Senhor, cada uma dessas pessoas, o Flávio, move o coração deles, para que o teu nome venha a ser glorificado. Toma cada um dos nossos irmãos que estão aqui na igreja, que precisam dessa renovação no Espírito, que precisam serem transformados, para que o teu nome venha a ser glorificado. Nós não queremos nos mover pelo natural, mas queremos nos mover pelo sobrenatural. Nós queremos esquecer das coisas que para trás ficam e avançarmos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Muito obrigado pela vida dos pastores Fernando e Fernanda. Que o Senhor os abençoe, Pai. Deus abre as comportas do céu sobre a vida deles, o ministério deles, sobre a vida, Senhor, dos filhos deles, para que os filhos sejam instrumentos do Senhor, para que os filhos possam, Senhor, fazer com que o teu nome venha a ser glorificado. Nós abençoamos a Píbio, nós abençoamos os nossos irmãos que estamos aqui, abençoamos a Alismar, a Sandra, abençoamos a cada uma pessoa que nos visita nessa noite. Pedimos que o Senhor possa movimentá-los, abençoá-los, e que o teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo a semana desse povo, Senhor. Eu peço que o Senhor possa dar sinais à vida deles. Dê inteligência. Salomão, ele fala, nos ensina princípios de sabedoria. E eu peço ao Senhor, dá sabedoria ao teu povo, para entender, ter discernimento daquilo que é céu e daquilo que é terra, daquilo que é inferno, para que o teu nome venha a ser glorificado, e que nós possamos estar cheios do teu Espírito Santo, e o teu nome ser engrandecido em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Faz um sinal assim com a mão. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer voltar para Jesus, ouviu a palavra e está disposto a reconciliar com o Senhor? Nós queremos orar por você. Tem alguém nessa noite? Não? Amém. Que o Espírito Santo possa te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Tem recado. Quinta-feira nós temos escola de mães aqui na PIB. Meu irmão, foi muito top a lição que nós tivemos aqui na primeira aula. Então você que é mãe, deseja participar, manda um WhatsApp no número da igreja. Era para estar aqui, não está, né? Não colocamos. Mas anota aí, 4557-6256. É o WhatsApp da igreja, tá bom? Não tem 9, é o número fixo da igreja. 4557-6256 é o telefone da igreja. Então, se você quer informação, coloca lá e Deus vai fazer algo especial. Nós vamos também, dia 23 de maio, fazemos um seminário de libertação aqui na igreja, sexta e sábado, tá bom? Eu vou disparar isso aí já no meu Instagram, no Instagram da igreja, também vai ser aqui na igreja, e eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso. Vai ter atendimento individual, não vai ser atendimento na hora, vai ser atendimento online, mas nós teremos, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Aqui, ó, o telefone da igreja, para você que deseja ter o WhatsApp da igreja, é o telefone fixo, tá bom? Não tem 9 na frente, é esse mesmo, 4557-6256. Esse telefone você consegue falar conosco. Quilo do Amor, último domingo do mês, você traz, nós vamos arrecadar. Aí eu fui na cela do Rogério, lá ele já estava falando, nós vamos arrecadar 500 quilos esse mês. Eu falei, rapaz, esse negão tá animado mais do que tudo, hein? E a Marisa falou, nós vamos arrecadar 1 tonelada. Eu falei, eita glória! Né, meu irmão? Só a célula Emanuel arrecadando aí 500 quilos esse mês. Então vai ser uma bênção, a casa de recuperação vai agradecer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, meu irmão? Amém? Deus falou com você? Estende sua mão assim. O grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja que crê, diga: vire para o lado, dê um abraço nessa pessoa bonita. Está encerrado em nome de Jesus. Boa semana. Irmão, tem cantina aí, é torta, tá bom? É 1 quilo de torta por R$12.